Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente em mais essa breve ministração e que Ele possa manifestar a tua glória, manifestar o teu ânimo sobre nós, a tua força, a força que vem do céu e que nos renova, que é capaz de nos colocar de pé aquele que está cansado e aquele que está com vontade de se prostrar diante as dificuldades da caminhada da fé. Vamos lá? Vamos colocar aí, vamos botar para dentro mais um pouquinho do pão espiritual, colocar mais um tijolinho nessa construção. Vamos para cima, vamos embora, meu irmão, vamos embora, minha irmã. Não para não, hein? Vamos embora. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26, a partir do verso 24, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me que com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Glória a Deus. Esse texto já foi ministrado algumas vezes, eu sei disso, e logicamente o Senhor sempre coloca algo, talvez que venha do Espírito. Eu não tenho acesso total àquilo que vocês ouvem de mim e como ouvem de acordo com as suas vivências, mas sei mais ou menos o perfil de pessoas a qual o Senhor traz aqui justamente para ouvir a palavra. Sei que é parecido com a minha história, sei que tem uma conexão e creio que, assim como o livro de Atos nos permite dizer, e eu gosto de contextualizar dessa forma, uma transição da salvação adquirida ali pela vitória de Jesus sobre a morte, na ressurreição, carregando a sua cruz e trazendo o evangelho de boas notícias e também de arrependimento sobre a nossa vida, para que possamos ter plenitude de vida através desses homens, como o apóstolo Paulo, Pedro e Tiago. É uma parte de transição, é um livro que eu gosto de chamar de ponte. E pensando nisso, quero trazer esses versículos para a nossa vida hoje, contemporalizar, fazer as aplicações pertinentes. Vamos lá? Fala assim: de repente Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo fez-o perder o juízo. Paulo está contando o seu testemunho, está contando como Jesus o alcançou. Diante do governador Festo, que gritou aqui, e o rei Agripa, homens com muito poder, homens com muita pompa, com muita influência, com muita capacidade, até mesmo de levar a palavra. Isso, ele está no caminho do propósito, seguindo ali para Jerusalém para pregar para o homem mais importante da época. Essa era a missão de Paulo. Esse era o propósito a qual o Senhor levantou e o resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Paulo tinha bastante influência por causa de tudo que tinha vivido, por causa de tudo que tinha passado. Vivia na seita farisaica, era um fariseu sangrento, sanguinário, cheio de ódio no coração, que matava os discípulos de Jesus. E agora estava pregando. E de repente Festo gritou. De repente Festo manifestou o que ele pensava de tudo aquilo. Porque para Festo era muito difícil, ele era romano. Então ele tinha as influências romanas e helenísticas, vamos dizer, na sua veia. Por quê? Irmãos, eles criam em vários deuses, era uma sociedade politeísta, criam em vários deuses, eles criam justamente na influência grega, dos deuses gregos, Zeus, Afrodite e tantos outros. E eles criam nessas manifestações, então para ele era muito difícil crer, justamente naquela conversa sobre profetas. Agora, é impressionante, porque, irmão, ele está manifestando a incredulidade, mas nós não devemos deixar a incredulidade dos outros, não deixe a incredulidade dos outros te pararem. As influências que ele estava recebendo impediu ele de ter acesso à palavra, impediu ele de ter acesso à cura que só vem por meio do Senhor Jesus, impediu ele
de justamente Deus manifestar a sua graça. Um acesso, a chave a justamente a graça de Deus, irmão, é a fé. Olha, em Marcos 6, versículos 5 e 6, o Senhor Jesus, ali, o Marcos conta a história do Senhor Jesus visitando Nazaré, ou seja, a própria terra dele. O Senhor Jesus diz que um profeta não é honrado em sua própria terra, na sua própria casa, mas eu gosto do versículo 5 e 6, ele fala: por causa da incredulidade deles, ele não pôde fazer nenhum milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. Ele ficou admirado com a falta de fé deles, então saiu dali e foi ensinar nas aldeias vizinhas. Irmãos, Jesus enfrentou oposição na família, Jesus enfrentou oposição até mesmo dos seus discípulos ali, Jesus enfrentou a oposição dos demônios, dos fariseus, por onde Jesus caminhou. Jesus enfrentou a oposição por meio da incredulidade do ministério. Ali tinha alguns homens perguntando: não é ele o filho do carpinteiro, irmão de Tiago, filho de José e filho de Maria? As suas irmãs não moram aqui entre nós? De uma forma até pejorativa. A família dele chamava ele de louco, e muitas vezes nós encontraremos oposição. A família dele falava para ele está fora de si. A família de Jesus. Então, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio momento, nós enfrentaremos isso. Agora, a escolha é nossa, o querer é nosso. Assim como Festo se recusou e atacou Paulo, e vão nos atacar dessa forma, estão loucos como atacaram o mestre, vão nos atacar, mas não deixe que a incredulidade dos outros te parem. Olha o que Paulo faz. E aqui nós devemos analisar o Paulo, porque Paulo é o homem de Deus. É ali a estatura do varão perfeito. Ele está mais próximo de Jesus Cristo. É dele que nós deveremos ter fome e sede de conhecimento e de aprender. Ele fala: Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo, digo a mais sensata verdade. Paulo respeitou, manteve a competência, manteve a postura justamente daquilo que Deus colocou ele para fazer. Por quê? A finalidade é de resgate, irmão. A finalidade é ganhar almas. A finalidade é mostrar a luz de Cristo através de nós. Nós somos, vamos dizer, a candeia, mas a luz que vem sobre nossa vida é o brilho do Espírito Santo. Então a postura ela é a mesma e permanecerá. Eu quero repetir, a postura ela é a mesma e permanecerá. E qual que é a postura, Alisson? Digo a mais sensata verdade. Fale a verdade, irmão. Doa a quem doer. E quem é a verdade? João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não há outra forma, meu irmão, de alcançar. Agora, entenda, na caminhada da fé nós vamos encontrar oposição, vamos encontrar comentários pejorativos de pessoas mais influentes, talvez pessoas com mais poder sobre a política, sobre a nossa casa do que nós. Na igreja, irmão, em todos os lugares vão tentar te desacreditar daquilo que Deus plantou dentro do seu coração. Paulo, você está louco? Não, eu digo mais sensata verdade. Tenho convicção daquilo que eu estou falando. Por quê? Porque ele creia. Paulo fala: eu sei em quem eu tenho crido. Irmão, você sabe em quem você tem crido? Minha irmã, você sabe em quem você tem crido? Eu sei em quem eu tenho crido, Paulo falou. Olha, Romanos 10, versículo 11 diz: creia no Senhor Jesus Cristo e não será envergonhado. Creia no Senhor Jesus Cristo e não será iludido. Creia no Senhor Jesus Cristo e não será confundido. Não tem, meu irmão, sabe, ilusão para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Olha, a palavra fala: e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são de conhecimento dele. O rei Agripa vamos dizer, o que está acima de Festo. Ele é rei e Festo é governador. E o rei de fato sabia, porque ele convivia ali no meio dos judeus, inclusive tinha alguns judeus ali no palanque, alguns judeus influentes assistindo o julgamento de Paulo, assistindo esse momento ali a qual Paulo está tentando defender a sua fé. Esse é um momento de defesa da fé, irmão. É um momento de prova para Paulo. É um momento a qual Paulo está sendo provado na fé, irmão. Tem muitos aqui que têm sido provados na fé. Eu estou pregando aqui porque eu sei que
algumas pessoas que me ouvem precisam ouvir uma direção do alto. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm se sentido extremamente confrontadas na sua fé. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido momentos de tensão, aflição, insegurança e medo, porque se posicionaram ao lado da verdade. E a verdade que vem do alto, a verdade que vem do céu, um propósito estabelecido na eternidade para a minha e para a sua vida. Eu estou pregando aqui para essa pessoa. E olha, eu quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, você já falou, você já tentou explicar, mas agora é a vez de Deus dar peso para suas palavras. Muitas vezes nós vamos falar e as pessoas não vão ouvir, irmão. Levar o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes nós vamos deparar com isso, com a ingratidão daquelas pessoas que nós tentamos ajudar. Irmão, a pessoa que está na carne, ela muitas vezes vai demonstrar ingratidão. E o ingrato você pode perceber, ele tem amnésia, ele não se lembra daquilo que você fez por ele olha só para o próprio umbigo, ele pensa só no próprio eu, nas próprias coisas dele, ele não consegue manifestar o altruísmo, não consegue, meu irmão, ajudar outras pessoas, está na carne. Paulo fala que não adianta tentar às vezes explicar as coisas que espirituais para quem é carnal. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15, por quê? Porque parecem loucura, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E então Deus, chega um momento que ele dá peso, como? Ele coloca uma testemunha de peso, coloca pessoas para começar a falar, e sem falar que ele começa a agir na circunstância, começa a quebrar vasos, começa a colocar pessoas em situações difíceis, a circunstância começa a ficar desfavorável, porque a pessoa começa a colher justamente aquilo que foram seus atos errados. Deus vai e fortalece, a pessoa vai e empina a charrete. Deus vai e fortalece para a pessoa fazer aquilo que ela deve fazer. E o que ela faz? Ela usa a força de Deus para cumprir a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Como você acha que Deus se sente com relação a isso? Olha, não tem como, meu irmão. Chega uma hora que Deus começa a dar peso para suas palavras. O Senhor Jesus também viveu isso, irmão. Não puderam tocar no Senhor Jesus até chegar o tempo certo. Não levaram ele para a cruz, embora os líderes judaicos, os fariseus, tentaram o tempo inteiro condenar ele. Paulo seria condenado em Roma, não seria aqui o momento. Então Deus dá peso às palavras. Olha o que diz em Marcos 12:12. Fala, os líderes judaicos queriam prender Jesus, pois sabiam que eram contra eles, que haviam contado uma parábola. Ele tinha dado uma palavra da vinha, a palavra a qual Deus entregaria a bênção, que era a responsabilidade dos líderes judeus administrar para outras pessoas. E Deus faz, meu irmão, porque às vezes a pessoa não quer. E ele fala, porém tinham medo do povo, então desistiram da ideia e foram embora. Deus colocou testemunhas, pessoas que acreditavam em Jesus, que tinham sido curadas, que tinham sido libertas pelo poder do Espírito Santo, que habitava em plenitude dentro do Mestre, ali perto. Então, se aqueles líderes tentassem colocar a mão em Jesus, provavelmente seriam linchados. E eles tinham medo do povo, porque quem age dessa forma, meu irmão, age pela aparência, age conforme os outros agem. E Deus, ele faz isso, ele começa a dar peso para as palavras, e ele fala assim, pois não se passaram em algum canto escondido. E mesmo que ainda Deus não tenha dado peso, irmão, saiba de uma coisa, nada fica oculto aos olhos de Deus, nada mesmo, nada passa despercebido. E por mais que Deus já tenha lhe dado o entendimento espiritual sobre tudo, e as pessoas tentam esconder aquilo que é a vergonha delas, aquilo que é a incredulidade delas, sabe? Aquilo que é a verdade de Deus para a sua vida, saiba que não vai ficar oculto, não vai ficar escondido. Paulo está falando que não se passaram, e ele está falando justamente de Jesus e do encontro dele. Tinha testemunhas junto com Paulo. As pessoas, ele começa falando aqui, olha o que ele fala assim, todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz, porque todos viram a luz raiando do céu, quando Paulo estava no caminho de Damasco. Atos 26, 13, 14, está aí. Então Deus, ele sempre dá testemunha, mas mesmo assim, mesmo que ainda não tenha chegado, não tenha sido revelado, nada
fica oculto diante dos olhos de Deus. Hebreus 4, versículo 13, diz para nós o seguinte: não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancaradas aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar conta de tudo. Talvez ainda não chegou a prestação de conta dos seus opositores, talvez ainda não chegou, mas eu tenho plena convicção, irmão, eu tenho plena convicção, Deus é justo e soberano, e o seu trono está firmado em verdade, uma verdade eterna que é inabalável e não pode ser mudada. Vai chegar a justiça de Deus para a sua vida, meu irmão, vai chegar a justiça de Deus para a sua vida, minha irmã. E olha, o que nós devemos fazer enquanto isso? Paulo parte para o confronto, e aqui eu quero terminar porque quero dar uma palavra da postura que deve permanecer. Fala assim: Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Paulo responde por ele, justamente confrontando ele, porque tinham uns judeus ali, influentes, e o rei era que tomava conta de Roma naquela época, então tudo aquilo mexia muito com o rei Agripa, tentando trazer ele para a manifestação da salvação, porque a salvação vem só por meio da confissão. E o crer em Deus, irmãos, está muito mais ligado às atitudes que nós temos do que propriamente às palavras. Logicamente devemos fazer declaração de fé, mas para Deus a ação conta muito mais do que as palavras. As palavras têm que estar ligadas com a ação, porque senão nós começamos a viver de aparência, começamos a viver de hipocrisia. Então creia com toda a força, eu quero falar, creia com toda a força na palavra implantada no teu coração, que é poderosa para salvar você e sua casa, meu irmão, que é poderosa para salvar você e sua casa, minha irmã. Olha, ele colocou ali um afronto, o rei Agripa fugiu, irmão. E tem muitos que são assim, que fogem. Por quê? Por causa da dificuldade. Ele poderia ali, sabe, ele poderia estar preocupado com toda a aparência, toda a pompa dele, mas Paulo estava plantando a palavra. E eu creio aqui que tem muitas pessoas que não negaram a palavra, que têm até sofrido por causa do evangelho, que às vezes até, sabe, que às vezes até balançou um pouco, mas não caiu. Sabe por quê? Porque as suas raízes são profundas, estão fincadas no Mestre, na rocha eterna, e é Ele que te sustenta. Quando nós estamos do lado de Jesus, é Ele que nos sustenta, então as suas raízes já são profundas. Então as pessoas olham do lado de fora e falam: vejam que folhas bonitas, olha quantas flores, mas não sabem o que você teve que suportar, como Paulo, por exemplo, em correntes, e as correntes nunca foram um sinal de prisão, e eu demorei para entender o que é liberdade, e eu creio que a palavra implantada, ela florescerá. Então, se ninguém crê, se Festo te chama de louco, se tem alguém te chamando de louco, creia você e dê passos de fé. A palavra fala, Tiago 1,21, portanto livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior. Tanto interior quanto exterior, irmão. E alegre-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de salvar, de nos salvar, à medida que se desenvolve em nossos corações. Tem um tempo de crescimento da palavra. E eu creio que eu estou pregando aqui para esse tipo de pessoa, que o coração tem começado a queimar de uma forma poderosa, e essas chamas vão se espalhar. Os frutos nunca caem longe da árvore. Eu quero repetir, os frutos nunca caem longe da árvore. E é preciso crer, meu irmão, em quem? Nos profetas? Sim, e também em Deus. Eu quero terminar com 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A parte B do versículo diz o seguinte: creiam no Senhor Deus e terão sucesso em tudo que fazem. Creem nos profetas e prosperareis, ou seja, tudo irá bem. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida, meu irmão, tudo vai ficar bem. Que Deus abençoe os irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.